Bom dia, meninas. Vamos então começar o nosso estudo sobre a família. O nosso estudo, então, o primeiro estudo, como eu já passei para vocês, o conteúdo, nós vamos falar sobre as diferenças entre homens e mulheres. Então, vamos orar antes da gente continuar? Pai de amor, precisamos da Tua palavra, precisamos do Teu Espírito para que fale conosco, limpe a nossa mente, toda distração, para que a Tua palavra possa penetrar no nosso coração, na nossa mente, para que no nosso dia a dia nós possamos estar aptos para poder fazer as ações que o Senhor tem guardado para nós. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Então vamos lá, meninas. As diferenças entre homens e mulheres. Logicamente que a diferença entre homens e mulheres, elas são gritantes. Não precisa de ter uma aula para falar, né, sobre a diferença entre homens e mulheres. Logicamente que no aspecto físico, todo mundo percebe, né, a diferença. O problema está no aspecto psicológico, como que o homem age, como que a mulher age, o tipo de coisas que os homens gostam mais, né? O universo masculino, que não tem muito a ver com a gente, que nós gostamos mais de outros tipos de coisa. E aí, no final de tudo, o que acontece, né? A gente casa, bota todo mundo junto ali e a gente tem que contornar a situação, saber como lidar, como viver. Então, olha só, no aspecto psicológico, no aspecto dos gostos, nós somos diferentes. Nós temos um jeito para os detalhes, para as coisas, enquanto o homem, ele é mais lógico, ele é mais racional, ele vai direto ao ponto, ele não fica rodeando. A gente vai comendo pelas beiradas, né? A gente vai comendo pelas beiradas. Eles não, eles vão logo, né, no assunto que tem que eles querem resolver. Então, a parte prática das questões, normalmente são os homens que fazem esse tipo de coisa. E nós, mulheres, ficamos mais com aquela parte emocional, que tudo é um complemento. Se a gente for ver, os homens são de um jeito e as mulheres são de outro, é para completar. Tem um complemento, um encaixe. É lógico que eu estou falando de uma maneira generalizada. Quando você vai observar detalhes de um casal, você vê que é diferente. Por exemplo, nós mulheres gostamos de falar muito em comparação com os homens. Os homens já falam menos, né? Uma palavra para eles já resolveu toda a situação. Enquanto a gente tem que contar uma história longa, cheia de detalhes, né? E aí, o que acontece? Isso tudo faz parte, né, do complemento, da beleza. Imagina se existisse só homens que fossem mais lógicos, racionais, né? Ia ficar meio estranho. Então, olha só. Tô aqui pegando meu celular, que é das coisas que eu tenho que falar tá aqui para eu não esquecer, né? Então, e isso é uma coisa assim normal. Por exemplo, não sei se com vocês já acontece isso, mas comigo acontece direto, né? Eu vou conversar um assunto com meu marido. Eu vou conversar um assunto com ele, aí eu começo a contar um caso, e ele fica, vai logo, Regi, anda, vai pro final. Começa a enrolar. Não, porque eu estava assim. Aí eu conto todos os detalhes das coisas. Não, porque eu estava assim, sentada assim, fazendo isso, né? E quando chegou a pessoa, fez tal coisa assim, assim. Aí ele, vambora, Regi, vai pro final. Que eu fico rodeando. E por exemplo, existem casos, por exemplo, que o marido, ele gosta de resolver a situação, né? O negócio, ele quer resolver. Às vezes eu começo a contar um caso que aconteceu lá no serviço, assim, que aconteceu assim, assim. E ele, ao invés dele me escutar, ele vai dando a solução pro assunto. Eu não tô querendo solução pro assunto. Eu tô querendo contar para ele as coisas, né? E ele, você tem que fazer isso assim, assim.
Por que você não fez isso assim, assim? Eu falei, calma, eu não tô querendo sugestão, né, do que eu deveria fazer. Eu tô te falando o que aconteceu. Aí ele, então é pra isso, você quer só me contar, né? Pra quê? Só pra contar. Você vai contar só, né? Então, quer dizer, ele acha que eu tenho que chegar perto dele para pedir alguma coisa para ele resolver. Então, os homens normalmente, é lógico que tem as suas as exceções, né? Igual eu estava falando, tem mulher que gosta de falar muito, mas também tem homem que gosta de falar muito. Meu pai, por exemplo, ele fala demais, né? Ele não é, minha mãe já é mais do tipo calada, e ele é do tipo de falar muito. Então existem, né? Toda regra tem sua exceção, existem diferenças. E é isso que é a beleza. A gente saber adaptar ali dentro da nossa casa essas coisas, né? Uma outra coisa que a gente viu é que nós somos mais comunicativas, de emoções, a gente bota mais o sentimento aflorado, né? O homem não, ele já é mais pá, resolveu a questão, acabou, né? Igual um dia desse, eu tava querendo comprar um notebook e eu ficava pesquisando o preço e toda hora eu chegava perto do meu marido e falava, vê se aqui é bom, vê se aqui é bom, vê se aqui não é. Ele pegou e deu uma definição, falou, chega, compra. Tá? Quando ele falou compra, eu, é pra comprar? Então eu vou comprar. Aí ele, você estava esperando? Eu falava assim, eu estava esperando, porque, né, como é que eu ia comprar um negócio sem falar com você, sem você dar o aval, sem você falar se é bom ou não? Aí ele, não, pode comprar, acabou o assunto. Então, eu estava sempre enrolando aquilo, né, quase todo dia eu vinha com o notebook, no celular, mostrando para ele e tal. E ele pegou e falou, vai, compra logo esse negócio, acaba com isso. Aí eu fui e comprei. Aí ele virou e falou assim, você comprou? Depois, né, passado um tempo, eu comprei. Você só estava esperando eu falar para comprar? Eu falei, eu só estava esperando. Mas é isso, os homens são mais lógicos, né? Tanto é, gente, que vocês observam que num shopping, no supermercado, os homens eles vão comprar determinadas coisas. E eles só compram aquilo. Nós não. A gente entra no shopping, numa loja, você vai comprando, vai vendo um monte de coisa, aquilo que você foi comprar, você não compra. Aí eu fui comprar tal coisa assim, acabei encontrando outra, comprei, levei isso aqui. Nós somos desse jeito. É lógico que a gente tem que ter aí aquela adaptação para a gente poder conviver, porque senão vai virar guerra, né? Então os homens são assim. Eu queria também que vocês colocassem aqui no WhatsApp, né? Como vocês conheceram o marido de vocês? Estava lembrando aqui que nós nos conhecemos, foi numa Páscoa, num domingo, sábado de Páscoa, sábado para domingo de Páscoa. Nós viajamos, eu e uma colega minha, fomos para Guaçuí, e lá ele estava lá junto com um colega dele. Lá, ele morava aqui, mas estava lá passeando lá, a mesma coisa que eu, né? A gente morava aqui, mas estava passeando lá. E acabou que a gente se conheceu, trocou o telefone, né? Quando nós voltamos aqui, ele ligou para mim, a gente começou a sair, mas eu lembro que foi num sábado de Aleluia, né? Que nós saímos e foram 7 anos e meio entre namoro e noivado e estamos juntos até hoje. Então tá, meninas, uma outra coisa que era interessante, que quando a gente... olha só o que diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios 11, 12. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, ou seja, veio do homem, né, da costela de Adão, que fala em Gênesis, né? Também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. Então nós somos criaturas de Deus, nós fomos homens e mulher, né? Viemos do Senhor, de Deus, nós acreditamos na criação. Então,
nós dois somos complementos, nós não somos melhor nem pior, nós somos diferentes. E a gente tem que saber conviver com essas diferenças. Às vezes você vai pensar assim, mas eu não sou casada, eu já sou viúva, ou eu sou divorciado. Tá, tudo bem, né? Mas você pode ter filhos ou filha, irmão ou irmã, e você tem que conviver. Porque às vezes a gente tá achando que a gente está falando só para casais. Não, nós estamos falando para relacionamentos. E nós vamos relacionar tanto com homens como com mulheres, principalmente na nossa casa. Porque uma casa não é feita só de mulheres ou só de homens, né? Nós temos dois sexos, o masculino e o feminino. Cada um de um jeito que nós temos que relacionar com essas pessoas, principalmente dentro de casa. Porque lá fora, no serviço, na igreja, na rua, você tem uma confusão, um problema ali, você vai para sua casa, resolve ali, amanhã volta tudo do mesmo jeito, como se nada tivesse acontecido. Agora, dentro da sua casa, não. Quando você tem uma confusão com seu marido, com seu filho, com a sua filha, com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, a situação é diferente. Você está convivendo ali com eles no seu dia a dia. Você não vai sair de casa, pelo menos não deveria. Você tem que organizar, resolver aquela situação ali, para você continuar a sua vida. E o outro também. Então, meninas, o que acontece? Existem diferenças. Por exemplo, eu me lembro que na minha família, antes de eu casar, nós éramos meu pai, minha mãe e 4 filhos, 2 meninas e 2 meninos. Eu sou a mais velha. E, logicamente, com esse monte de gente, é lógico que tinha confusão dentro de casa, né? Briga, uma queria uma coisa, outra queria outra, meu pai intrometido no meio, minha mãe também, então sempre tinha. Mas uma coisa que eu acho interessante, o que achei interessante na criação dos meus pais, é que eles sempre fizeram questão de que nós, entre irmãos, nos perdoássemos. Muitas vezes a gente falava coisas, até hoje, né? A gente fala coisas duras, briga um com o outro, assim, e de repente um chega pro outro, pede desculpa, pede perdão, o outro perdoa e vivemos normalmente como se nada tivesse acontecido. Porque existem famílias que um fala ou faz alguma coisa e o outro de maneira alguma vai perdoar. Então corta a relação, aí começa aquela confusão, né? Natal, Dia das Mães, sei lá o que 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 tem que reunir a família, aí um não vai porque fulano vai, o outro não vai porque fulano não vai. Graças a Deus, nossa família não tem essas coisas. A gente pode falar, o outro vem e pede desculpas, e tem esse perdão mútuo, vamos falar assim, perdão mútuo, um perdoando ao outro. E meu pai sempre falou isso. Vocês podem ter vários amigos lá fora, mas com quem vocês podem contar de verdade somos nós. Porque vocês fazendo coisas certas ou erradas, eu vou corrigir vocês. Se eu tiver que bater em vocês, vocês vão apanhar, mas vocês vão ter uma certeza que nós vamos estar sempre do lado de vocês. Não acobertando o erro, né? Corrigindo e tal, mas no final da história, quem vai ficar mesmo pro resto da vida somos os nossos pais. Eu me lembro que eu já tive muitas amigas que a gente pode contar como amiga, né? Que ficava assim, que a gente saía junto e tal, mas cada uma depois foi pro seu lado, cada uma seguiu o seu caminho. E quem está comigo, me apoiando até hoje, são os meus pais. E agora a gente troca meio que a função, a gente passa a se comportar como pais, né, dos nossos pais, os pais passam a ser como que fossem os nossos filhos. Então, são coisas que nós devemos ter no nosso relacionamento entre família, saber as diferenças.
Nós não somos iguais, nem os gêmeos têm os gênios, o temperamento, tudo iguais, né? Os gêmeos são diferentes também entre si, são pessoas individuais, com seus gostos, com seus costumes. Então, o que que acontece? Nós temos que saber perdoar para a gente poder conviver bem entre família, porque é a nossa casa, né? Eu me lembro quando eu casei, nós casamos, aí meu marido, e aí começam as confusões, né? Porque quando a gente namorava, quando um não estava bem com o outro, né? O outro vai embora para casa e tal, vai, tchau. E aí, né? Resolvia a situação. Mas depois não tinha mais isso, eu não tinha outra casa, ali era a minha casa. Quando a gente tinha uma confusão, né? A gente tinha que tentar resolver aquela confusão ali. Não era mais eu vou embora para minha casa. Minha casa era ali. Ele também não podia fazer isso. Eu vou para minha casa, porque a casa dele era ali, era juntos. Nós tínhamos que dormir juntos, na mesma cama, almoçar, né? Tomar um café da manhã juntos. Então, são coisas que a gente tem que ter a sabedoria divina, porque não a sabedoria humana. Porque se você for contar com a sabedoria humana, você vai agir conforme as pessoas do mundo agem. E aí a gente sabe no que dá. Mas a gente tem que ter a sabedoria divina, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus, né? E aí, eu vou contar uma coisa engraçada que aconteceu com a gente, já faz um tempo atrás. E se vocês quiserem postar algumas coisas também, né? Engraçado que aconteceu no relacionamento de vocês, que vocês lembram, pode postar, não precisa ser só com o marido, mas pode ser com o irmão, né, com o pai, com o filho, alguma coisa assim engraçada. Olha só, nós fomos uma vez, muito tempo atrás aí, já tinha a Gabriela, era pequenininha, 5, 6 anos, por aí. Nós fomos naquele, no zoológico, aqui em Marechal Floriano. Aí fomos eu, ele, meu marido, Gabriela, mamãe, meu irmão, meu sobrinho, filho do meu irmão, e nós fomos lá passear. Aí andando por lá, né, vendo os bichinhos, aquela coisa toda, a gente estava um pouco na frente e meu marido e meu irmão atrás. E aí eu parei para esperar eles, né, e olhei, tô lá esperando eles, olhando para eles, esperando. Aí eu vi a hora que passa 3 mulheres na frente deles e meu marido olha para uma mulher, faz assim, meu irmão olha assim, aí eles começam a rir, falar um com o outro assim e tal. Gente, meu sangue ferveu. Eu falei, o quê? O meu marido paquerando, mexendo com outra mulher, né, mostrando outra mulher pro meu irmão assim e tal. Eu saí de lá voando em cima dele, mas eu falei tanto para ele, mas tanto, tanto, tanto. E meu irmão em cima de mim, né, me puxando, né, que eu tava querendo bater nele e tal. E meu irmão, Régio, para com isso. Olha, eu fiz um barraco lá naquele zoológico. Armei um barraco lá. E meu irmão tentando, meu marido assim, com cara de, que você doida? O que está acontecendo? Essa mulher surtou. E meu irmão tentando me tirar de cima dele, né? E eu parti com meu irmão também, porque você também fica falando, fica cobertando ele, porque ele é homem, isso, aquilo e tal. Até que meu irmão deu um chacoalhão, eu falei, Regi! Aí ele me chamou, porque eu tava surtada, né? Aí eu falei, o que foi? Aí ele, você não foi nada disso que aconteceu, você não sabe o que aconteceu, você não viu. Eu falei, e o que aconteceu então? Você acha que eu não vi, tô cega e tal? Aí ele falou, olha aquela mulher lá, ele mostrou a mulher. Eu falei, o que tem? Você tá vendo? Vocês duas estão com a blusa iguais, né? Quando ela passou pela gente, ele reparou, meu marido, né? Reparou que a blusa de vocês eram iguais. E é uma blusa, né? Eu já não tenho mais ela. É uma blusa tipo animal print, toda pintadinha, tipo oncinha, né? Tigresa, sei lá o que é. Nem me lembro direito. Aí ele falando, quando ela passou, ele reparou que a blusa que vocês duas estavam usando eram iguais.
Aí ele falou comigo, falei, e a Régia lá, ó, tá usando a mesma blusa igual, né, que a outra mulher passou aqui. Aí eu olhei, vi, ri, e ele falou comigo, vamos ver qual vai ser a reação das duas quando uma passar pela outra com roupas iguais. Aí eles ficaram olhando e rindo. Gente, eu não vi nada daquilo. Eu nem vi a roupa da mulher. Gente, olha, que cara que eu fiquei, sabe? Que cara. Mas graças a Deus, depois eu pedi desculpa, né, pra ele, que eu tava nervosa, que eu imaginei uma coisa e tal. E aí, até hoje, né, como diz os adolescentes, né, eu virei o meme da família, né? Quando eu boto uma roupa de oncinha, assim, aí eles começam a falar, ih, não pode encontrar outra onça, né? A tigresa aí, vai virar tigresa de verdade e tal. Então hoje a gente ri, a gente lembra dessas coisas, a gente ri, né? Porque a mulher age muito intuitivamente. Meu Deus do céu, eu nem percebi nada. Eu já fui falando, fazendo. Gente, foi muito engraçado. Deus me livre. Só meu marido mesmo me aguentar. Outra pessoa não aguenta, não. Pois é. Então vamos continuar nas diferenças entre homens e mulheres, só pra gente terminar, né? Então a gente viu que existem diferenças, nós somos criaturas de Deus, cada um do seu modo, do seu jeito, né? E que nós temos que aprender um ao outro a nos perdoar, senão a gente não consegue viver. Só para finalizar, eu queria que vocês estudassem, conversassem entre si, né? Falando, né, sobre as comunicações um com o outro, falando sobre as diferenças, e a gente tem que levar as coisas de maneira divertida, porque se a gente for levar tudo a ferro e fogo, vai ser muito difícil a gente viver, né? Então vamos rir mais, brincar mais, tolerar mais e perdoar, tá bom? Então a gente encerra aqui nosso estudo. Vamos fazer uma oração, tá bom? Pai de amor, obrigado, Pai, pela tua lição. O Senhor sempre fala conosco. Obrigado pelas diferenças, porque são através delas que o Senhor trabalha no nosso coração. Neste momento, ó Pai, que as famílias estão reunidas, estudando a tua palavra, abençoa-nos, Senhor. Abençoa, Pai, a todos aqui que precisamos de Ti, pois sem o Senhor nós não somos nada na nossa vida. Pai, essas pessoas que estão com seus entes doentes, outros que já perderam os seus entes queridos por causa dessa pandemia, precisamos, Senhor, do Teu auxílio, do Teu amparo, do Teu conforto. É em nome de Jesus que oramos, certos que o Senhor está nos escutando, que o Senhor está nos atendendo. É em nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém. Então tá, estudem, coloca aqui, não deixa, eu quero saber de vocês, alguns momentos engraçados, como vocês conheceram. Às vezes fica difícil digitar, manda um áudio, gente, por favor, eu tô pedindo, por favor. Tchau.